Você conseguiria imaginar um lugar onde praticamente não chove há centenas de anos? Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas esse lugar realmente existe e está aqui na Terra. Estamos falando do deserto do Atacama, no Chile, considerado o lugar mais seco do mundo. Um cenário tão extremo que parece outro planeta, cheio de mistérios, paisagens inacreditáveis e curiosidades que muita gente nunca ouviu falar. E acredite, algumas das coisas que existem nesse deserto parecem impossíveis de acreditar. Localizado no norte do Chile, entre o Oceano Pacífico e a imensa Cordilheira dos Andes, o deserto do Atacama ocupa uma área gigantesca e chama a atenção não apenas pela sua beleza, mas pelas condições extremas. Diferente de outros desertos famosos, como o Saara, o Atacama possui regiões tão secas que cientistas afirmam que algumas áreas passaram décadas e até séculos sem chuva significativa. Sim, você ouviu certo. Enquanto em muitos lugares do planeta as pessoas reclamam da chuva, no Atacama uma simples garoa já seria um acontecimento extraordinário. Mas afinal, por que esse lugar é tão seco? A resposta envolve um verdadeiro fenômeno natural. A Cordilheira dos Andes funciona como uma enorme parede natural, impedindo que a umidade vinda da floresta amazônica atravesse para o deserto. Ao mesmo tempo, uma corrente fria do Oceano Pacífico, chamada Corrente de Humboldt, dificulta a formação de nuvens carregadas de chuva. Como resultado, o céu permanece limpo durante boa parte do ano e a água praticamente desaparece da equação. É como se a própria natureza tivesse criado um dos ambientes mais extremos do planeta. E sabe o que é ainda mais curioso? O deserto do Atacama é tão diferente e tão extremo que cientistas da NASA já usaram a região para testar equipamentos que podem ser enviados para Marte. Isso porque o solo seco, a paisagem rochosa e a ausência quase total de umidade fazem o local se parecer muito com o planeta vermelho. Em algumas áreas do Atacama, os pesquisadores encontraram organismos microscópicos vivendo em condições tão severas que isso aumentou a esperança de talvez existir algum tipo de vida em Marte também. Parece coisa de filme, mas é ciência de verdade acontecendo no meio do deserto. E já que estamos falando de coisas impressionantes, talvez você fique surpreso ao descobrir que o lugar mais seco do mundo pode, em alguns momentos, se transformar completamente. Existe um fenômeno chamado deserto florido, algo tão raro quanto espetacular. Quando chuvas incomuns acontecem, sementes que ficaram escondidas por anos debaixo da terra finalmente despertam. Em poucos dias, o cenário árido e sem cor se transforma em um enorme tapete de flores coloridas, atraindo turistas do mundo inteiro. Imagine sair de um cenário que parece Marte e, de repente, encontrar campos cobertos de flores roxas, amarelas e brancas. Parece impossível, mas acontece. Se durante o dia o Atacama impressiona, à noite ele se torna ainda mais mágico. O céu do deserto é considerado um dos mais limpos do planeta. Por causa da altitude elevada, da baixa umidade e da quase inexistente poluição luminosa, as estrelas parecem muito mais brilhantes do que em qualquer cidade comum. É possível enxergar detalhes da Via Láctea de um jeito tão intenso que parece até montagem de computador. Não é exagero dizer que olhar para o céu no Atacama pode ser uma experiência capaz de deixar qualquer pessoa sem palavras. Não é à toa que alguns dos telescópios mais poderosos do mundo foram construídos justamente nessa região. Cientistas viajam até lá para observar galáxias distantes, estudar planetas e tentar responder perguntas sobre a origem do universo. Enquanto muitas pessoas estão dormindo, pesquisadores no meio do deserto observam estrelas que talvez nem existam mais, já que a luz delas demorou milhões de anos para chegar até nós. É quase como olhar para o passado do universo. Mas existe vida em um lugar tão seco? A resposta é surpreendente. Sim. Apesar das condições extremas, alguns animais conseguiram se adaptar e sobreviver ali. Flamingos vivem em lagoas salgadas espalhadas pelo deserto, criando um contraste impressionante com a paisagem seca ao redor. Além deles, também existem lhamas, raposas, pequenos répteis e aves resistentes ao clima severo. A natureza parece sempre encontrar uma maneira de continuar existindo, mesmo onde parece impossível.
E não pense que o Atacama é só areia. O deserto guarda paisagens tão diferentes que parecem cenários de vários planetas misturados em um único lugar. Um dos pontos mais famosos é o Vale da Lua, um local cheio de rochas esculpidas pelo vento ao longo de milhares de anos. Quando o sol começa a se pôr, as montanhas mudam de cor e o cenário fica tão surreal que realmente parece uma viagem para outro mundo. Outro espetáculo impressionante são os géiseres do Tátil. Bem cedo, antes do nascer do sol, jatos gigantes de vapor quente saem do chão em meio ao frio intenso. A diferença de temperatura cria uma paisagem misteriosa e quase cinematográfica. Muita gente descreve a experiência como algo inesquecível. Além disso, o Atacama também possui salares gigantes, enormes áreas cobertas por sal branco que refletem a luz do sol de forma impressionante. Algumas lagoas têm tanta concentração de sal que as pessoas conseguem flutuar nelas quase sem esforço, algo parecido com o famoso Mar Morto. Mas talvez uma das curiosidades mais estranhas seja outra. No passado, o deserto do Atacama foi palco da exploração intensa de minerais, principalmente nitrato e cobre. Durante muitos anos, cidades inteiras surgiram no meio do nada para abrigar trabalhadores. Algumas delas acabaram abandonadas e hoje parecem verdadeiras cidades fantasmas, com construções vazias que deixam um clima misterioso no ar. No fim das contas, o deserto do Atacama é um lugar de extremos e contradições. É o lugar mais seco do mundo, mas também um dos mais belos. Um ambiente aparentemente sem vida, mas cheio de segredos, animais, ciência e fenômenos impressionantes. Um lugar onde a natureza desafia todas as expectativas e prova que até nos ambientes mais difíceis ainda existe beleza e mistério. E agora eu quero saber uma coisa. Você teria coragem de passar uma noite completamente sozinho no meio do deserto do Atacama? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta de curiosidades incríveis sobre o nosso planeta, já deixa o like e se inscreve no canal, porque ainda existem muitos lugares misteriosos esperando para serem descobertos. E talvez a pergunta mais curiosa seja esta: como um lugar tão extremo consegue ser ao mesmo tempo tão fascinante? Um deserto onde quase não existe chuva, mas onde flores podem surgir do nada. Um lugar silencioso e aparentemente vazio, mas que ajuda cientistas a desvendar segredos do universo e até procurar sinais de vida fora da Terra. O Atacama parece querer nos lembrar que, mesmo nos lugares mais improváveis, ainda existem mistérios esperando para serem descobertos. Mas existe algo que pouca gente fala sobre o deserto do Atacama. Muitas pessoas que visitam o lugar dizem sentir uma sensação difícil de explicar. O silêncio absoluto, o céu gigantesco, cheio de estrelas e a imensidão do deserto fazem muita gente se sentir pequena diante da grandiosidade da natureza. Alguns chegam a dizer que parece um lugar fora do tempo, como se o mundo parasse por alguns instantes. E agora fica a reflexão: será que o deserto do Atacama ainda guarda segredos que ninguém descobriu? Será que existem lugares escondidos ali capazes de surpreender até os cientistas? Talvez no futuro esse deserto ajude a responder uma das maiores perguntas da humanidade. Estamos realmente sozinhos no universo? E você, teria coragem de explorar um dos lugares mais misteriosos do planeta? Conta aqui nos comentários porque a sua opinião pode aparecer no próximo vídeo.